Na última aula eu estava falando sobre membrana plasmática, né? Essa aula tem uma parte 1 e eu dei alguns conceitos, algumas definições de membrana, comentei que ela é uma fosfolipídica, que tudo que entra através dela entra por meio dos lipídios ou das proteínas que estão presentes nas membranas. E nessa aula eu vou dar uma retomada bem rápida naquele conteúdo que eu falei, né? Vou falar um pouquinho mais sobre esses transportes e dar uma exemplificada um pouco melhor, porque realmente estava ficando muito longa a aula. Então, o transporte passivo, só relembrando, é aquele transporte que acontece sem o gasto de energia, né? Então, é aquele transporte que ele é sem energia ATP, né? Não gasta ATP. E ele pode acontecer de 3 formas. Difusão simples, que é por meio dos lipídios, dos fosfolipídios da membrana, difusão facilitada, que é por meio das proteínas, e osmose, que é a passagem do solvente. Vamos dar uma exemplificada nisso então, para ver como funciona. Além desses, a gente tem um transporte ativo, que o exemplo clássico é a bomba de sódio e potássio, mas não é o único exemplo, a gente tem outras bombas também iônicas que não estão funcionando, ok? Passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sempre buscando gradientes de concentração, equilíbrio, sempre passando do que tem mais para o que tem menos, né? Sempre buscando realmente que dos dois lados tenham o mesmo valor, o mesmo tanto. Então isso é uma difusão simples, porque ela acontece através da membrana plasmática, logicamente, mas essas substâncias elas passam por meio principalmente dos fosfolipídios, tá? E a gente tem uma outra difusão, que é chamada de difusão facilitada, aonde o soluto também passa de um meio para o outro, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Sempre nesse sentido. Também buscando o equilíbrio, né? Sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado, buscando a igualdade, né? Então, o objetivo desse transporte é buscar a igualdade, buscar o que a gente chama na biologia de equilíbrio, né? Equilíbrio osmótico, certo? Então, é sempre essa ideia, do mais concentrado para o menos concentrado. E a osmose, por sua vez, é a passagem do solvente, né? No caso, a água, do solvente, do meio, né, mais concentrado para o menos concentrado, né? Para ninguém confundir isso aqui com positivo e negativo, vamos colocar assim, ó, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, tá? Mas como assim? Como isso vai acontecer em relação à água, né? Vamos supor que a gente coloque uma hemácia em cada um desses frascos, né? E cada um deles vai ter uma solução diferente da outra. Então, aqui eu iria colocar uma hemácia super gigante aqui, que a gente está conseguindo observar ela olho nu, aqui outra, e aqui outra, só para a gente ver como que funciona isso, né? A hemácia, ela tem uma concentração, né? Vou colocar aqui, uma concentração de 0,9% de NaCl. Isso não vai mudar. 0,09% de NaCl, certo? Vamos colocar aqui em todas elas, então, escrever que ela tem essa concentração que não muda de 0,9% de NaCl. O que vai acontecer, né? O exemplo da alface, de alguns doces que a gente utiliza. Vamos supor que aqui no primeiro frasco a gente coloque a solução onde a hemácia foi inserida, uma solução de 1,5% de sal, 1,5% de NaCl. Isso é muito comum em provas de vestibular, esse tipo de exercício. Nesse daqui, a gente coloca uma solução de 0,1%, 0,2%, próxima de água destilada. 0,2%, 0,1% de NaCl. Não a água de Miliquet, que a água de Miliquet ela tem 0%. Uma água assim,
mais ou menos. E aqui uma concentração de 0,9% de NaCl. Esse tipo de exercício que é muito comum, ele quer saber o que vai acontecer em todas as hemácias, né? Por exemplo, a gente tem que entender o que tem em cada uma dessas soluções em relação à hemácia. Essa daqui que tem 1,5% de NaCl, ela tem muito mais cloreto de sódio do que dentro da hemácia. Então, eu vou chamar ela de solução o quê? Solução hipertônica. Por que hipertônica? É igual hipermercado, né? Aquele que tem muito. Então, é uma solução hipertônica em relação à hemácia, né? Nesse caso aqui, a solução vai ser uma solução que tem pouco sal em relação à hemácia. Então, eu vou chamar ela de hipotônica. É uma água praticamente destilada. Tá? E aqui eu tenho uma solução fisiológica, que é uma solução que tem a mesma concentração de sal que a hemácia. Então, essa solução eu chamo ela de solução isotônica. A dica que eu dou para vocês em relação a esse tipo de exercício é pensar assim: a água é uma menina esperta que quer ficar onde tem mais sal. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Como a água é uma menina esperta que quer ficar onde tem mais sal, aqui a gente tem 1,5% de sal e aqui a gente tem só 0,9%. O que vai acontecer com a hemácia, com a água da hemácia? Vai sair. E, consequentemente, o que vai acontecer com essa hemácia? Ela vai murchar, né? Ela vai desidratar, ela vai perder água. Ela vai entrar em estado de murcha, beleza? Que é mais ou menos o que acontece com a salada de alface, né? Quando a gente tempera a alface, a água que está dentro da folha de alface sai e a alface fica desidratada. Já nesse caso aqui, como a solução é hipotônica e a água é uma menina que gosta de estar onde tem mais sal, o que vai acontecer? Ela vai entrar, porque a gente sabe que tem mais sal aonde? Dentro da hemácia, é ali que tem mais sal. Então a água vai entrar. Então essa água vai entrar, vai entrar, vai entrar, igual uma bexiga, né? O que pode acontecer com essa hemácia? Estourar. Primeiro ela vai ficar túrgida, né? Que é cheinha, e depois ela pode vir a estourar, certo? E por último aqui, onde a solução é isotônica, que é o caso do soro fisiológico, vai entrar água? Vai. Mas a mesma quantidade de água que vai sair, que vai entrar, vai sair. Então, ela vai manter o volume, né? Então, isso daqui é o que a gente utiliza quando a gente está mal, quando vai tomar um soro na veia, é o soro fisiológico, né? Que tem que gera o quê? Uma normalidade, né? Um equilíbrio entre as substâncias que tem no nosso corpo. Exemplos de osmose na nossa culinária, na nossa vida, nós temos N, né? Os exemplos das geleias, os exemplos da carne de sol, tem vários exemplos assim que a gente torna um meio saturado, né? Principalmente um meio hipertônico, para poder conservar um alimento, tá? Nesse caso do transporte ativo, a gente tem gasto de energia, gasto de ATP, né? Por que a gente tem gasto de energia ATP, adenosina trifosfato? Porque a célula ela tira do meio menos concentrado em relação ao soluto e passa para o meio mais concentrado em relação ao soluto. Então, tira do pó para dar para o rico, certo? E como isso funciona? Nesse exemplo que a gente está vendo aqui embaixo, a gente tem uma célula. Essa célula, o exemplo clássico que a gente tem é a bomba de sódio e potássio, né? A célula precisa ter muito potássio dentro dela, no meio intracelular, e sódio fora. Então, ela faz uma troca. Ela troca 2 potássio que está lá dentro, lá fora, no meio extracelular, que ele está representando de azul, por 3 sódios que estão dentro da célula, representado em vermelho, para o meio extracelular. Então, ela importa, né, o potássio e exporta o sódio. Sempre nessa ideia de para cada 3 sódios, 2 potássios, né? E isso acontece graças a uma proteína de membrana. Só que essa proteína de membrana, ela consome energia ATP. Ela tem uma mudança conformacional,
Que nesse caso aqui, a gente vê essa proteína de membrana, ela é uma proteína intrínseca na membrana plasmática, ela tem os sítios ali para ligação de sódio, né? Então, o sódio se encaixa ali, o ATP vem e se encaixa, ela muda a conformação dela, essa mudança de conformação é graças à energia do ATP que é quebrada e forma ADP, no segundo quadrado, e com isso ela libera lá no meio extracelular, né, o sódio e o potássio que está lá no primeiro quadrinho, ele vem e se encaixa porque ela abre, né, o sítio para o potássio encaixar. Aí esse potássio encaixa, ela muda essa conformação de novo, né? E a gente chega lá no quarto quadrinho, né, no último quadrinho, que ela está liberando o potássio no meio intracelular, certo? Então essa é a ideia principal dos transportes. Por hoje é só. Muito obrigada, boa noite, beijoca para vocês.